Ora, desde já uns bons dias, daqui está a falar o Rafa Lopes, da AMAN Portugal. Iremos dar aqui então início ao nosso webinar relativamente aos servidores dedicados. Esperamos que esta mesma apresentação possa ajudar na gestão e pelo menos na utilização dos servidores dedicados para os nossos clientes que possuam os servidores dedicados ou que assim o pretendam vir também a ter. Vamos tentar fazer este mesmo webinar de alguma forma um pouco mais interativo. Se durante alguma explicação, mesmo assim tiverem alguma questão, peço-vos que coloquem a mesma através do próprio sistema de chat deste mesmo webinar. Então, para dar início a esta mesma apresentação, passar pelos pontos que vamos para já focar nesta mesma apresentação. Vamos indicar aqui alguns detalhes que irão decorrer no próprio processo de instalação do sistema operativo do servidor. Vamos também abordar algumas questões afetas à configuração inicial do Plesk. Um outro ponto de seguida e que acaba por ter aqui alguma relevância para a gestão que o nosso cliente faz do servidor para com os seus clientes, que é exatamente a criação de um cliente ou um revendedor dentro do próprio painel Plesk. Vamos abordar a diferença entre o conceito de assinaturas e de um domínio dentro também do próprio painel Plesk. As configurações usuais de utilizadores, perfis de utilizadores e também das próprias caixas de e-mail. Vamos tocar um pouco também nas configurações da zona DNS dentro do servidor. Não estamos a falar de uma configuração do ponto de vista administrativo, só do ponto de vista técnico. Abordar um dos pontos mais importantes a ter a nível de um servidor dedicado, que será ter cuidado com algumas políticas de segurança e, inclusivamente, a gestão de backups, ou pelo menos ter aqui esta mesma consciência de que realizar backups é algo bastante importante, tendo em conta que muitas vezes os nossos clientes têm dados críticos e sensíveis e que a perca dos mesmos pode vir a trazer dissabores bastante elevados. A nível da instalação do sistema operativo, há aqui alguns tópicos que vão aparecer e que vou passar desde já a dar aqui um exemplo de como é que funciona na nossa área de cliente. Vou saltar aqui o primeiro passo, porque já tenho aqui o login feito numa área de cliente nossa. Então este será aqui o aspecto da área de cliente, em que neste momento já temos aqui uma máquina instalada para pouparmos também aqui um pouco de tempo nesta mesma apresentação, em que algumas das informações relevantes será o próprio estado do servidor, neste caso está ativo porque já está instalado e a máquina está acessível. Na primeira aquisição do servidor ele não aparece com estado ativo, ele vai sempre logo aparecer com as opções disponíveis para instalar o respectivo sistema operativo. Para instalar o sistema operativo, quer seja a primeira vez, quer seja uma reinstalação do sistema operativo, vou fazer aqui essa mesma simulação. Existem aqui opções que têm que ser escolhidas logo por omissão. O alias, que não é mais do que o nome que vamos dar ao servidor dentro da nossa área de cliente. Não é uma associação direta ao nome que a máquina vai ter, é apenas como uma forma de identificar na área cliente quando se tem vários servidores distintos. No nosso caso, nesta área, temos aqui dois servidores distintos, de gamas diferentes, mas qualquer um deles tem também um nome próprio que lhe demos, neste caso aqui este mesmo alias. Qualquer servidor dedicado tem aqui disponível várias distribuições Linux, portanto, sem qualquer custo adicional, em que o cliente pode optar pelaquela que se sente mais familiarizada. Por exemplo, esta máquina está instalada com o Ubuntu. Relativamente à versão entre 32 bits e 64 bits,
o cliente poderá optar entre uma e outra, tendo sempre em atenção dois pormenores. Primeiro, a arquitetura do próprio processador do servidor. Esta máquina, aqui em causa, a qual nós chamamos o Bunny Steps, tem uma arquitetura em 32 bits. Portanto, daí que no processo de instalação, neste caso, teria que ser obrigatoriamente 32 bits. Nas restantes máquinas que temos disponíveis, usualmente os clientes podem optar por 64 bits, desde que as aplicações que queiram correr no servidor requeiram 64 bits. Se tiver alguma aplicação por alguma eventualidade que exija funcionar em 32 bits, isso é uma condicionante a quando a instalação do próprio sistema operativo. E depois, por último, tem aqui a opção de instalar ou não o painel Plesk. Para esta apresentação vamos optar sempre pelo painel Plesk, por ser uma forma um pouco mais intuitiva e mais simples de fazer aqui a gestão do próprio servidor, e depois qual o idioma em que vai ser também instalado o próprio painel Plesk. Entre português ou outra língua, neste caso, se estiverem familiarizados com o inglês, sugeriria o inglês, pela terminologia utilizada, porque ao escolher em português, uma vez que temos uma codificação de caracteres específica, podem no painel Plesk aparecerem os chamados caracteres esquisitos, por não existir a conversão, por exemplo, do C cedilhado, e aparecerem vários outros caracteres um pouco mais estranhos a substituir esse mesmo C cedilhado. Não que isso seja uma condicionante, mas apenas um alerta. Obrigatoriamente, para fazer aqui a reinstalação do sistema operativo, temos aqui um alerta. Na primeira instalação esta situação não acontece, mas se o cliente quiser reinstalar o sistema operativo, obrigatoriamente tem que colocar um visto e solicitar a alteração do sistema operativo. Portanto, processo esse que não vamos fazer neste momento, por uma questão de tempo, porque a máquina demora entre 1 a 3 horas a concluir o próprio processo de instalação. Aparentemente aqui uma falha na comunicação. Só voltar atrás para... Neste caso, aqui uma falha na rede que não está a permitir estabelecer corretamente a ligação ao serviço. Posto, a partir do momento em que o próprio painel Plesk se encontra instalado, na área cliente passa a estar também disponível um link para esse mesmo acesso, que agora que por uma questão temporária não estamos a conseguir visualizar, mas o painel Plesk passa a estar disponível e o link de acesso será com HTTPS, ou seja, uma ligação segura, o IP do servidor e depois através do porto 8443. Neste caso, ele dá sempre um alerta relativamente ao certificado, porque é um certificado auto-assinado, uma situação normal e que podem sempre confirmar e concluir essa mesma operação. Ok, eu ainda tenho aqui guardada a password que foi utilizada na instalação do servidor. Uma vez que é uma máquina Linux, o utilizador inicial para o acesso ao painel Plesk é o root. Se fosse o Windows, teríamos a falar o utilizador Administrator. Portanto, o sistema operativo Windows nos servidores dedicados tem que ser escolhido a quando da aquisição do servidor. Portanto, caso não tenha sido escolhido a quando da ativação do servidor, ele não aparece disponível a quando do processo de instalação. O primeiro passo após fazer login, temos que confirmar a licença do próprio painel Plesk. Pelo menos assinalar esta primeira opção e se não quiserem que esta licença volte a ser mostrada uma próxima vez, selecionarem também o segundo visto e aceitar. Esta máquina, uma vez que na área cliente lhe chamamos o Bunny Steps, nós temos que dar sempre aqui um nome completo que respeite a hierarquia de nomes de domínios, ou seja, o chamado full host name.
Óbvio que este nome que aqui está indicado por padrão não serve para esta mesma operação e vamos dar o nome do nosso servidor que utilizamos anteriormente e vamos adicionar o nome de um domínio que já temos previamente configurado para este mesmo servidor. hosting.com.pt. Neste caso, este como é um nome que respeita uma hierarquia de nome de domínios, que é um domínio que temos mesmo para este mesmo tipo de testes, é um nome perfeitamente válido para ser atribuído e configurado neste mesmo servidor. É um nome muito extenso, é verdade, mas isso não significa que o próprio cliente não possa configurar um nome diferente. Supondo que teríamos também aqui o domínio geohosting.pt, portanto sem a terminação do .com.pt, a máquina podia se chamar simplesmente geohosting.pt. Não necessitava ter este nome todo complexo. Teríamos de ter aqui acesso à gestão do domínio geohosting.pt também para essa mesma situação. Nos restantes dados que aqui vão sendo disponibilizados na configuração inicial do Plesk, temos as opções a nível do IP, que vem aqui ativado por omissão na máquina. Portanto, cada máquina vem com um IP atribuído e pode ser ativado um segundo IP, desde que o cliente apresente a justificação para o qual deseja utilizar o segundo IP. Como, por exemplo, a instalação de um certificado SSL, para utilizar o servidor como servidor de DNS ou outras situações que possam realmente requerir essa situação. Uma vez que a maior parte dos nossos clientes vai utilizar o IP principal para alojar vários domínios, para assim poderem ter a rentabilidade da própria máquina, convém que o IP inicial seja como partilhado. Neste caso, não vou incluir para já o IP no formato IPv6, vou apenas cingir do formato IPv4. O processo é exatamente o mesmo, mas como não vamos dar grande atenção aqui ao IPv6, para já vamos deixar o servidor com esta mesma configuração. Por fim, ele pede-nos uma confirmação da nova password. Poderemos ou não manter a inicial. Eu vou colocar aqui uma nova password. A password que estou a colocar é uma password simples, só letras e tudo em minúsculas. Como vem aqui no exemplo, tem aqui a informação que é uma palavra passe muito fraca. Sugestão: utilizar sempre letras maiúsculas, letras minúsculas, números e, se possível, um caractere especial. Dessa forma, e tendo em conta aqui o próprio alerta, se eu utilizar a password por omissão, aliás, a password temporária usada na instalação do servidor, ele já me dá aqui uma password média, ou seja, já tem aqui alguma complexidade e já não é uma password tão fácil de ser quebrada. Vamos passar então para o passo seguinte. Aguardar que aqui o servidor processe o nosso pedido. Ok. Neste novo passo, o que podemos aqui selecionar é a forma como vamos poder ver e interagir com as configurações do próprio servidor. Se vão utilizar a máquina para disponibilizar serviços com vários domínios para vários clientes, uma das sugestões será o ponto de vista de commercial web hosting, ou seja, de alojamento web de um ponto de vista comercial. Esta situação pode ser mais prática para algumas utilizações, varia de caso para caso, e mesmo dentro desta mesma opção, existe aqui duas formas de visualizar os conteúdos. Se utilizarem a vista de um provedor de serviços, de um prestador de serviços, para ser mais correto, o que vai ser visualizado
sempre do lado direito, desculpem, do lado esquerdo, vão ser todas as opções que estão aqui associadas à própria gestão do servidor. Se querem ver sempre todos os serviços do ponto de vista do superutilizador, então o que acontece é as opções de gestão do servidor aparecem em cima e quando selecionam uma opção, vêm todas as opções relacionadas com aquele mesmo separador. Vamos manter para já nesta mesma situação, porque acaba por ser um pouco mais simples para quem conhece já versões anteriores do painel Plesk, nomeadamente versões até A9. Portanto, é o mais similar com essa mesma situação. Podem, se assim o pretenderem, ativar também a opção de disponibilizar a hipótese dos vossos clientes poderem adquirir serviços adicionais dentro do Plesk, serviços premium, como a Parallels se chama, ou seja, que não são mais do que serviços pagos adicionais à licença que vem incluída. No nosso caso, não vamos selecionar esta mesma opção e vamos concluir aqui este mesmo processo. Aqui um formulário obrigatório para as questões, para os dados iniciais do próprio administrador. Só colocar aqui alguma informação. Telefone 55, e-mail morada, só colocar aqui uma informação simples. Lisboa e o código postal. Selecionar o nosso país. E vou manter aqui selecionada a opção para podermos receber notificações relativamente às atualizações de segurança que a própria Parallels vai disponibilizando de tempos a tempos. Pode ser uma situação útil. Se quiserem receber outro tipo de notificações também por parte da Parallels, podem também ativar essa mesma opção. E neste momento temos então o nosso servidor pronto a trabalhar e já configurado. Tem aqui o nome completo que configuramos inicialmente. Este tipo de nome é importante, uma vez que não referi anteriormente, é importante para o envio de e-mails através desta mesma máquina. Uma vez que este nome tem que sempre respeitar a hierarquia de nomes de domínios, para ser possível posteriormente fazer aqui o chamado reverse DNS para o próprio IP. Só confirmar se neste momento ele já permite visualizar corretamente a área de cliente. Estou convicto que sim. Ok. Era mesmo uma questão temporária. Eu estou a voltar aqui à área cliente para concluir aqui este detalhe relativamente ao nome, que está relacionado com o reverse DNS. O reverse DNS, na prática, é a relação que existe entre o IP estar associado a um nome. Esta atribuição não é feita de forma automática, portanto tem que ser o próprio cliente na área a fazer esta mesma operação, em que tem que atribuir o nome ao IP. Este nome atribuído ao IP terá que ser o nome que nós configuramos na nossa máquina. Isto para, ao questionarmos o IP qual é o nome dele, ele responder-nos o nome, e a nível da zona DNS temos que garantir que esse nome depois também aponta para o IP do nosso servidor. E para confirmar que essa situação neste caso está corretamente configurada, o domínio geohosting.com.pt também o possuímos aqui nesta mesma área de cliente. Vamos aceder à respectiva zona DNS para já agora confirmar em domínio IDNS.
e depois a opção configuração DNS. Ele vai então carregar aqui os vários registros que nós temos aqui criados, possuímos vários, em que temos aqui o nosso registro com o bunnysteps.geohosting.com.pt já a direcionar para o IP do nosso servidor. Existem aqui mais outros registros, existem também aqui outros servidores, como é o caso do Poldors, outra máquina que temos também aqui na nossa área de cliente, e desta forma o reverse DNS está corretamente configurado para que, ao enviarmos o mail da nossa máquina, não exista a primeira possibilidade da máquina ser marcada como spam em várias listas de DNSBL e, com isso, provocar dificuldades no envio e recepção de e-mails para os clientes que queremos ter no nosso servidor. Dentro do próprio Plesk, teremos aqui várias situações para níveis de acesso que possamos querer disponibilizar aos próprios nossos clientes. Se porventura até temos um cliente ou queremos, dentro da nossa organização, temos 2 ou 3 ou 4 colaboradores que, por sua vez, cada um desses colaboradores consegue angariar vários clientes, será aqui uma maneira de tentarmos ver esta situação, nós podemos, dentro do próprio painel Plesk, fazer aquilo que se chama criar um perfil de revenda. Ao criarmos aqui este mesmo perfil, estamos a dar aqui um nível de gestão de acesso à nossa máquina, não com todas as funcionalidades que dispõe o utilizador inicial, mas com algumas restrições. O que é que vai permitir este mesmo revendedor ao ser criado aqui dentro do próprio painel Plesk? Vai permitir que este revendedor crie clientes e que, por sua vez, vai poder criar serviços para cada um desses mesmos clientes. Há aqui uma ressalva que poderemos fazer. O próprio administrador da máquina pode também criar clientes para assim conseguir gerir diretamente os serviços que vá aprovisionando diretamente. Eu vou adicionar aqui um novo cliente, ou neste caso um revendedor. Neste caso aqui o e-mail é um campo obrigatório. E os restantes dados para já não serão muito importantes, isto para além da password. Ele pede aqui um utilizador para uma forma deste mesmo utilizador conseguir ter aqui um acesso à máquina. Se não estou em falha, o e-mail serve e a password vou gerar aqui uma aleatória. Aliás. Ok. Temos aqui uma password relativamente segura. Existe aqui um plano que também pode ser posteriormente configurado, que é um perfil de revendedor usual. Isto, se pretendemos limitar em termos de espaço, em termos de recursos, em termos de números de base de dados, podemos limitar que um revendedor no global de todos os seus clientes não consiga ultrapassar certos limites. Se pretendermos personalizar esta mesma subscrição, ou seja, estes mesmos limites para este revendedor, teríamos de estar aqui a assinalar neste momento essa mesma opção. Portanto, neste caso, o utilizador não permite um arroba, mas se eu substituir os pontos, ele já deve permitir a criação normal deste mesmo revendedor. E temos aqui um revendedor criado. Que este revendedor depois passa a ter uma área distinta dentro do próprio painel Plesk. Aqui são as opções que vêm
atribuídas por omissão, em que não atribui qualquer tipo de limite a nível da quantidade de espaço, do tráfego de informação que pode ser gerada, atribui sim um limite ao tamanho máximo das caixas de e-mail, que por omissão em qualquer plano do Plesk, uma caixa de e-mail vem limitada a 100 megas. Obviamente isto é só uma configuração padrão, poderá ser alterada e pode ser dado aqui um espaço bastante superior. Como é que poderíamos fazer essa mesma alteração? Podíamos vir aqui a opção de customizar ou personalizar. Aguardar que ele carregue aqui este mesmo passo. Está aqui a demorar um pouco. Ok. Em que uma das primeiras situações que ele questiona é se permitimos ou não a utilização acima dos recursos que tenham sido atribuídos. Em alguns casos essa situação poderá fazer sentido, em que depois o próprio administrador da máquina, quando acede ao painel Plesk, consegue ver os revendedores que estejam a utilizar mais recursos do que aqueles que foram atribuídos inicialmente. Isto para permitir aqui alguma flexibilidade aos clientes, se essa situação for interessante para o vosso caso. Aqui, portanto, está definido então os 100 megas para o tamanho máximo das caixas de e-mail. Poderemos, por exemplo, alterar para 500. Convém terem atenção esta alteração relativamente ao espaço que tem disponível em disco. Porque se tivermos um disco de 500 GB, atribuir um tamanho máximo de 1 GB para cada caixa de e-mail, no máximo poderíamos ter aqui cerca de 500 caixas de e-mail configuradas dentro do servidor. Portanto, convém ter essa situação sempre em atenção, de acordo com o caso que pretendam utilizar. Portanto, e neste momento poderemos passar a qualquer revendedor que seja criado, e inclusivamente o atual, vai passar a ter caixas de e-mail com máximo de 500 megas. Posteriormente, poderemos fazer então aqui a criação de um cliente. Como o acesso que foi efetuado aqui ao painel Plesk foi feito com o utilizador principal, este cliente que iremos agora criar vai ficar associado ao próprio administrador. Não é um cliente do revendedor. Para ser um cliente do revendedor, teríamos que fazer aqui login ao painel Plesk com o login do revendedor, e aí sim, assim que o revendedor criasse um utilizador, ele ficaria então a ser um cliente só do revendedor e não do administrador da máquina. Para explicar um pouco essa mesma situação, uma vez que já passamos aqui este passo, já fizemos também aqui as configurações iniciais do Plesk, temos aqui uma ideia deste mesmo modelo de negócio. Portanto, temos aqui o Plesk Admin, portanto o utilizador inicial. Uma vez que criamos um revendedor, este mesmo revendedor pode então criar clientes. Portanto, o administrador do Plesk não consegue criar clientes para o revendedor. Portanto, o administrador do Plesk consegue criar clientes para si mesmo. Portanto, ficando aqui com uma diferenciação e em termos de forma hierárquica. Depois, por sua vez, o revendedor pode criar, neste caso o cliente pode criar, ou pode serem criadas subscrições para um cliente, que uma subscrição não é mais do que um serviço que poderemos disponibilizar, em que esse serviço pode incluir um ou mais domínios. E depois também, por sua vez, espaço de alojamento e ou contas de e-mail, portanto, consoante cada uma das situações desejadas. A nível da criação de um cliente, é em tudo semelhante ao processo de criar um revendedor.
Portanto, os dados necessários são mesmos. Vamos fazer aqui então essa mesma simulação. Colocar aqui só um e-mail, apesar deste e-mail não existir. O utilizador, aumente cliente, e uma password já com alguma segurança. Ao criar o cliente, nós temos logo a possibilidade de atribuir um serviço no mesmo processo. Vou saltar para já este passo para explicar de seguida. Acaba por ser um pouco mais simples de analisar esta mesma situação. E neste momento temos então o nosso cliente criado no servidor. Para explicar o passo seguinte, tem aqui algumas opções em que são já os tipos de serviço configurados por omissão no próprio painel Plesk. Em que temos aqui um tipo de serviço ilimitado, como o nome diz, neste caso não tem aqui nenhuma limitação a nível de quantidades que este mesmo serviço disponibiliza, e também a partida não terá aqui limites a nível de domínios. Vamos para já aqui ver as opções que estão disponíveis dentro deste mesmo serviço e que vamos aproveitar também para parametrizar. A nível dos recursos, mais uma vez, se nós pretendêssemos, poderíamos fazer aqui várias limitações. Por exemplo, a nível das caixas de e-mail, em vez de virem com o tamanho limitado, nós poderíamos forçar a um máximo de 1000 caixas de e-mail dentro desta mesma subscrição, e inclusivamente poderíamos limitar também o tamanho máximo de cada uma dessas caixas de e-mail. Vamos colocar para já como exemplo a cerca de 300 megas. Obviamente estou a colocar aqui valores só para exemplificar. Mais outras permissões também podem ser configuradas, como por exemplo a nível do serviço de e-mail. Poderemos logo definir qual o comportamento que seria aqui efetuado quando uma caixa de e-mail não existe configurada no nosso servidor. Então, estará aqui apenas um exemplo, mais outras opções existem, como por exemplo algumas questões a nível do alojamento. Até podemos inclusivamente neste mesmo serviço nem sequer incluir espaço para alojar o site, para aqueles clientes em que apenas nos pedem serviço de e-mail. Portanto, há aqui esta mesma possibilidade. Neste caso, vamos deixar também com serviço de e-mail e vamos atualizar esta mesma subscrição. Aguardar que o servidor conclua aqui o processo. E está feito. Poderemos então, neste momento, criar aqui uma subscrição em que poderemos ou não criar a partir do próprio cliente. Para ser mais fácil, vamos criar aqui a subscrição a partir do nosso cliente, em que bastará selecionar o cliente em questão e vamos adicionar uma subscrição. Uma vez que já temos um domínio aqui direcionado para o nosso servidor, vou configurar para este mesmo cliente este nosso domínio que já foi configurado, que é o geohosting.com.pt. Inclusive, vamos configurar com o mesmo nome da nossa máquina. Portanto, aqui o nível do IP ele está partilhado. Quando um cliente necessita de um certificado SSL,
o IP depois tem que ser dedicado. Portanto, daí as opções que apareciam inicialmente no painel Plesk e também essa informação aparece aqui. Como nesta demonstração que vamos fazer não vamos abordar essa questão do certificado e a instalação do certificado SSL, vamos manter como partilhado. Teremos que atribuir aqui um utilizador para o próprio acesso a esta mesma subscrição. E novamente uma password. O plano, ou seja, o tipo de serviço que neste caso vamos configurar para este cliente. Vamos selecionar o que alteramos anteriormente e que já vinha criado por omissão. Não vamos adicionar o Web Presence Builder, que será aqui uma função extra do próprio painel Plesk, que poderá eventualmente requisitar uma licença adicional. E como não vamos personalizar esta assinatura ou este tipo de serviço criado anteriormente, vamos concluir aqui este mesmo processo. A password não foi igual. Agora já estará correta. E neste momento o nosso cliente já possui aqui o serviço configurado. Vamos então ativar e está o serviço para este mesmo cliente configurado e ativo. Como é que podemos confirmar neste momento, atendendo que este serviço inclui espaço de alojamento, como é que podemos confirmar se que está em funcionamento? Tentando fazer, por exemplo, o acesso via HTTP ao próprio site. Anteriormente, como o serviço não estava configurado na máquina, não era possível de aceder a este mesmo endereço. Confirmar, exato, o nome está correto. Ora, aqui está uma situação que está a falhar. Uma boa maneira para tentarmos fazer aqui um pouco de troubleshooting, de ver o que é que estará aqui a falhar. Muito possivelmente pode ser a propagação da zona DNS, uma vez que esta mesma configuração foi efetuada pouco tempo antes desta mesma apresentação. Mas de qualquer forma, sabemos que o serviço está corretamente configurado. Poderemos inclusivamente testar essa mesma informação acedendo à própria subscrição. Dentro da subscrição, ou seja, o serviço, vamos ter aqui várias informações e opções para configurar. Sem optar pelas configurações do próprio serviço disponibilizado, há aqui alguns dados, em que, nomeadamente a nível do site, nós poderíamos chegar aqui ao próprio servidor, no separador Websites and Domains. Há aqui umas opções que vêm escondidas por omissão, em que muitas vezes nós queremos, por alguma razão, suspender o acesso ao site do nosso cliente, seja por que razão assim o seja exigido, bastará virem a esta mesma opção e acionar o modo de manutenção. Ou seja, os conteúdos são mantidos no próprio site, nos respectivos espaços de alojamento, mas não é possível de visualizar os mesmos através de um pedido web.
Tem também aqui a possibilidade de criar as respectivas caixas de e-mail. Bastará dar qual é o endereço desejado. Vou-lhe dar aqui o nome de teste. Posso escolher manter o valor por omissão a nível da caixa de e-mail ou um valor inferior. E, uma vez mais, uma password relativamente segura. Mais uma vez, um engano na password. Não. Então vamos pôr uma password simples. Ok, desta vez já está a aceitar a nossa password. Pronto, quando tem aquele alerta de que é uma password fraca, recomendo a não deixarem aquela password por muito tempo, uma vez que podem existir ataques por terceiros e essa situação pode provocar que a vossa máquina comece a ser utilizada por spammers para fazer o envio de e-mails massivos. Isso tem vários impactos e logo o primeiro impacto poderá ser a vossa máquina começar a ficar mais lenta a nível do serviço de e-mail ou começar a ficar marcada como máquina que procede ao envio de spam junto de várias listas de anti-spam e que depois o normal funcionamento de e-mail naturalmente vai condicionar esse mesmo funcionamento. Outra situação que o próprio painel Plesk permite será a configuração da zona de DNS. Caso a vossa máquina seja efetivamente o servidor de DNS, esta opção efetivamente vai ser necessária e é aqui que podem depois fazer esta mesma gestão. No nosso caso, o domínio geohosting.com.pt ele não é gerido, a zona DNS não é gerida dentro deste mesmo servidor, mas sim através da área de cliente Amen. Portanto, para esta mesma máquina, pura e simplesmente poderia desligar o serviço de DNS dentro deste mesmo domínio. Se fosse esta máquina a estar configurada como servidor de DNS, teria que ter para um domínio.com.pt pelo menos 2 registros do tipo NS. Portanto, situação que não se verifica, mas neste caso não é uma situação preocupante, dado que não é esta máquina que gere este mesmo domínio. Onde tem os vários subdomínios necessários e uma informação importante, um registro do tipo TXT, mas com informação que diz SPF. Neste momento já começa a entrar dentro de algumas políticas de segurança também da própria máquina e é uma configuração que pode ajudar em muitas situações, que é se tem a certeza que o vosso servidor é a única máquina que faz um envio de e-mail para um determinado domínio, podem adicionar este tipo de registro, que é um registro tipo SPF, embora na zona DNS é configurada como o registro TXT, para especificar qual é a máquina que está autorizada para fazer o envio de e-mail para este mesmo domínio. Portanto, e qualquer outra máquina que tentasse fazer um envio de e-mail sem estabelecer ligação ao vosso servidor, esse e-mail automaticamente seria descartado por quem fizer uma verificação dos registros do tipo SPF. Portanto, que hoje em dia já começa a ser bastante comum em vários serviços de e-mail terem uma validação de registro do tipo SPF,
caso existam configurados na zona de DNS. Agora, só voltar aqui aos pontos da apresentação para seguirmos então o que já concluímos. Portanto, já concluímos o processo de configuração do cliente. A nível dos serviços, assinaturas e domínios, já abordamos aqui todas estas mesmas questões. A nível de utilizadores e e-mails, portanto, vamos só abordar aqui um destes mesmos pontos, que é o que falta também exemplificar, que é os roles, ou seja, os tipos de perfis ou papéis que pode ser desempenhado por cada utilizador. E essa situação pode ser configurado dentro de neste caso terá que ser sempre configurado dentro de uma subscrição. Dentro da subscrição temos os utilizadores. Ao criar um utilizador dentro de uma subscrição, esse utilizador está confinado apenas ao acesso dessa mesma subscrição. Mesmo que seja um utilizador SOPA, por exemplo, o acesso FTP, ele não consegue aceder ao espaço de alojamento referente a outras subscrições. E para tal, nós podemos também verificar aqui quais são os papéis que já estão previamente criados, em que podemos manipular, se assim o desejarmos. Já que estava a falar aqui no acesso FTP, vamos aqui ao perfil do Webmaster, em que por omissão ele não permite fazer a gestão de utilizadores e dos papéis, mas permite a este Webmaster criar sites, gerir os logs, configurar o acesso FTP anónimo, que pode conter alguma falha de segurança, gerir tarefas, gerir também o próprio serviço de antivírus, base de dados, as estatísticas e as restantes opções que estão aqui mais indicadas. Uma situação que podemos fazer é, se vamos dar acesso apenas para configurações do site, há aqui logo opções que poderemos simplesmente dizer que não pretende que sejam disponibilizadas. Como, por exemplo, gerir as listas as mailing lists, gerir as contas de e-mail, a nível de instalação de aplicações e gestão de aplicações Java, caso a máquina não tenha essa situação instalada, podem também negar. Configurações da zona DNS, muito possivelmente um utilizador para fazer a manipulação do site pode não necessitar deste tipo de configurações, portanto podem à partida negar. A nível de configurar os dados de acesso FTP, convém atribuírem essa mesma operação, como exatamente atualizar os respectivos ficheiros. Um pouco mais acima, poderemos negar o acesso às configurações do serviço de e-mail, neste caso do antivírus e do anti-spam, e inclusivamente, se tal for necessário, também podemos impedir que tenham acesso a gerir tarefas no próprio servidor. A nível dos logs, poderá não ser uma situação importante de negar esse mesmo acesso. E tendo já parametrizado aquele mesmo utilizador, ao criarmos uma subscrição, o cliente acaba por ser sempre o utilizador com mais permissões para aquela mesma subscrição. Ao criar um novo utilizador, ele pede sempre qual é o tipo de papel que vai ter nesta mesma subscrição, e neste caso vamos confiná-lo apenas à subscrição existente. Podemos, se assim o desejarmos, para nossa utilização e não para a utilização de terceiros, dar o acesso a um utilizador a todas as subscrições. Embora, como recomendação de segurança, atribuo um utilizador para cada subscrição. Em que, para este mesmo utilizador, pode ser configurado aqui como o utilizador de login
um e-mail. Até poderia dar a este utilizador o e-mail de teste. E mais uma vez uma password já complexa. E é possível ver então aqui nos papéis que o webmaster, em termos de funções, é esse o papel que nos está atribuído, e o owner, ou seja, o proprietário, obviamente tem acesso a todas as configurações. Próximo ponto, a nível das configurações da zona DNS, já exemplifiquei anteriormente. Poderei abordar aqui um outro pormenor, que é a nível do serviço de e-mail. Portanto, nós já temos o nome do nosso servidor direcionado para o IP da máquina correspondente. Temos, de forma adicional, o registro do tipo MX. Este registro do tipo MX é fundamental para a recepção de e-mails no nosso servidor para este mesmo domínio. Portanto, temos que ter sempre este registro em que é indicada uma prioridade, e o registro do tipo MX no campo valor tem que conter o nome do servidor de destino, em que este nome já está configurado anteriormente e coincide com o nosso registro do tipo A, que está a apontar para o IP da nossa máquina. Portanto, sem esta configuração, nós não iríamos conseguir receber nenhum e-mail na caixa, em qualquer caixa de e-mail criada para este mesmo domínio. Passo seguinte, vamos abordar aqui os pontos mais fulcrais a nível da própria segurança do servidor. Configurações na firewall, convém ter sempre uma firewall ativa no servidor, à exceção se estiverem a fazer algumas configurações específicas e temporariamente precisarem que a firewall esteja desligada. Devem sempre utilizar passwords fortes e seguras, ou seja, passwords complexas, não passwords simples como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma password muito pouco seguras. Convém ter algumas regras, por exemplo, a nível da criação das caixas de e-mail, associadas, às vezes, há clientes que preferem criar caixas de e-mail em que colocam um ponto para separar o nome, quando é o primeiro e o último nome. Há clientes que preferem não o fazer. Podem colocar um ponto, é uma maneira muitas vezes não ser fácil de apanhar esse mesmo endereço associado a um domínio. Convém também fazer uma monitorização constante da utilização que a máquina está a ter, para saberem se a utilização que está a ter num determinado momento é ou não uma utilização normal. Convém sempre também atualizarem com bastante frequência, ou pelo menos com regularidade, o próprio servidor, para que dessa forma sejam colmatadas algumas falhas de segurança que venham a ser descobertas e devidamente corrigidas. E no caso dos servidores Linux, podem sempre também consultar a respectiva comunidade, ou no caso do servidor do Windows, também junto da própria Microsoft, verificar atualizações ou mesmo procedimentos que possam ser implementados para aumentarem a segurança, no sentido de impedirem o ataque à vossa máquina por terceiros. Como é que podemos fazer aqui no próprio Plesk parte dessa mesma situação? Em Tools and Settings, nós temos aqui algumas situações possíveis de verificar. Para as atualizações, temos aqui os updates e upgrades. É aqui que nós podemos fazer as atualizações de segurança do nosso painel Plesk, e igualmente fazer as atualizações da versão do Plesk. Esta máquina neste momento está instalada com a versão 11.0.9.
que neste momento, pelo que nós temos verificado, é uma versão estável e ligeiramente mais estável que a versão 11.5, que é a última que a Parallels disponibilizou. Para os clientes que na instalação do servidor ainda tiverem a versão 11.0.9, eu iria sugerir que mantivessem essa mesma versão por mais algum tempo, uma vez que, enquanto a versão 11.09 já sofreu cerca de 59 pequenas atualizações de segurança e correções do funcionamento do próprio painel Plesk, a versão 11.5 vai em cerca de 12 atualizações de segurança e correção. Mas temos verificado que alguns clientes têm algumas situações pontuais provocadas exatamente pela migração para a nova versão, em que alguns serviços deixam de funcionar ou por completo, ou que não funcionam corretamente sem existir uma intervenção manual na configuração desses mesmos serviços. Pelo que dessa forma sugiro alguma cautela e para já que aguardem sensivelmente mais um mês. Em termos de timing, não tenho forma de parametrizar isso porque depende da própria Parallels. Vou verificar se neste momento é possível fazer aqui também o acesso à opção de administração. Porque aqui no próprio painel Plesk, na opção Tools and Settings, deveria estar aqui disponível a opção de Firewall. Neste momento, enquanto aguardamos que ele carregue a opção correspondente, exato, ele não está aqui a carregar o acesso à opção de Updates e Upgrades. Isto tem a ver que esta máquina que nós estamos aqui a utilizar para este mesmo webinar é uma máquina já um pouco mais antiga e, neste caso, no template de instalação, a Firewall no Plesk não vem instalada por omissão. Qual o processo para se conseguirmos ultrapassar esta situação? Teríamos que aceder via linha de comandos ao próprio painel Plesk, melhor dizendo, ao sistema operativo. Teríamos que parar o serviço da Firewall e, posteriormente, teríamos que aceder então à opção de Updates e Upgrades do próprio painel Plesk e instalar o módulo da Firewall, em que ele, ao instalar o módulo, vai depois também reativar a Firewall e permite o funcionamento normal do restante servidor. Deixo também agora aqui um outro ponto bastante importante, que é backups. A nível dos backups, há várias configurações que podem ser tidas para esta mesma operação. Uma das mais importantes será, além de configurar e agendar quando é que pretendemos que os backups sejam realizados, é configurar um local para onde vão ser colocados esses mesmos cheiros de backup. Recomendamos sempre que configure um repositório externo, ou seja, se tiver alguma máquina local que possa estar periodicamente ligada à internet, para que, quando o backup correr no servidor, ele, assim que tiver o fecheiro de backup completo, ele possa, via FTP, portanto, de acordo também com os dados que aqui estão indicados, ele possa transferir esse mesmo fecheiro de backup para fora da máquina. E porquê estarmos a frisar esta questão de configurar um repositório externo ao servidor? Em caso de avaria da própria máquina, em que, supondo por alguma questão, e tendo que estamos a falar de componentes eletrónicos, que todos os discos da máquina se danificassem no mesmo momento, iriam perder todos os dados que tivessem dentro da própria máquina. Se o único backup que possuíssem estivesse dentro do próprio disco do servidor, o que iria acontecer é que perdiam todos os dados existentes na própria máquina. Portanto, nesse caso,
para evitar esse tipo de situações, alertamos que tenham sempre disponível, pelo menos quando o backup correr, que tenham disponível um outro local ou um outro servidor para poderem transferir esse mesmo fecheiro de backups. E sugiro, mais uma vez também, que tentem ter sempre o respectivo sistema operativo atualizado. Para atualizar o próprio sistema operativo, têm que fazer um acesso, tendo em atenção que este caso é uma máquina Linux, têm que fazer um acesso via SSH e fazer os updates também do próprio sistema operativo para eliminar eventuais falhas que possam existir. Depois também há aqui outras questões que vou para já só assinalar, que será a questão de senhas seguras, já mencionado anteriormente, o grey listing, que será a garantir que a nível do serviço de e-mail existe aqui uma segunda tentativa de envio de e-mail por parte do servidor de envio. Podem ou não limitar o tamanho das mensagens, o espaço pode ser ocupado. OpenSPF acaba por ser o registro SPF que falamos a nível da zona DNS. O DNSBL, ou seja, chamadas as listas de blacklist, onde os próprios onde muitas vezes IPs de alguns servidores são listados como spammers. A nível da firewall, que neste caso não está ativa no Plesk, mas que está ativa no sistema operativo, razão pelo qual o porto a que o serviço do Plesk estava a tentar aceder está fechado, não está a ser possível aceder a esse mesmo serviço. E depois a nível fazer as respectivas atualizações. Backups são um resumo do porquê que é necessário fazer, a variedade de hardware, como já mencionei. Se existir um ataque à nossa máquina e todos os dados tenham sido comprometidos, se tivermos um backup, rapidamente conseguimos formatar a máquina, instalar novamente o backup e, após essa operação, verificar por onde é que possa estar a existir alguma falha e pelo qual o nosso servidor foi atacado. Pode existir questões do sistema operativo que ele deixe de arrancar por simplesmente e que não haja forma de recuperar isso. Se existir alguma aplicação que tenha instalado no servidor que comece a desconfigurar e a eliminar dados do servidor sem alguma razão para tal. Quando é preciso fazer uma migração de um servidor de uma máquina para outra, se existir um backup atual, é bastante mais, pode ser bastante mais rápido de utilizar esse backup no novo servidor. E no questão a nível de desastres, se existir para além de um disco, por exemplo, se a placa-mãe do servidor se fosse danificada, tivesse substituída por uma nova e existissem controladores diferentes, podem alguns sistemas operativos não conseguir arrancar corretamente. Portanto, daí a grande importância dos backups. Portanto, relembramos que a AMAN não faz backups pelo cliente. Portanto, daí estarmos sempre a alertar esta mesma questão, porque é de extrema importância para o nosso cliente e nós temos consciência dessa mesma situação. Portanto, e para essa situação, configurar sempre um repositório FTP externo e agendar um backup consoante o nível crítico em que possam ser os dados. Há clientes que podem necessitar de um backup apenas semanalmente, há clientes que possam necessitar de um backup de 2 em 2 dias, há clientes que podem necessitar de um backup apenas diário. Depois, tendo o repositório configurado, também é possível repor esse mesmo backup. Portanto, é um processo bastante linear. E só para dar aqui um último exemplo. Portanto, nós poderemos agendar aqui o backup na própria máquina, em que apenas teríamos que, se assim o pretendermos, colocar aqui uma indicação de qual é o início do nome do backup e podemos escolher que queremos fazer um backup das configurações do servidor ou do servidor e conteúdos. Portanto, é uma das várias opções e também podemos escolher depois se queremos que seja feito para um repositório externo quando temos um repositório externo configurado.
Desta forma, já conseguimos pelo menos abordar os nossos temas. Esperamos que esta mesma apresentação tenha sido proveitosa e útil para pelo menos terem aqui um melhor conhecimento daquilo que podem fazer para a gestão do próprio servidor. Existindo questões adicionais, iremos poder esclarecê-las também agora através do próprio sistema de chat e posteriormente a esta situação podem-nos sempre através da nossa linha de suporte colocar-nos questões adicionais que teremos todo o prazer em ajudar e esclarecer os nossos clientes na utilização das próprias máquinas. Agradecemos então a vossa presença, continuação um bom dia e obrigado.